boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas. Eu sou Virgínia Alves. Estamos chegando aí na reta final de mais uma semana, dia 18 de fevereiro de 2022, mas ainda temos tempo para trazer mais uma notícia aí para o mercado de café. Notícia quentinha, novidade, a Stonex acabou de divulgar a nova estimativa de safra. O Fernando falou com a gente aqui no Notícias Agrícolas que eles iam a campo, estavam levantando esses números e a gente tem agora ele em mãos para falar para vocês. Você vê bem acompanhando, o produtor de café sabe que a seca quebrou de forma bastante expressiva o potencial da safra 22 e a Stonex comprovou isso em campo e é isso que a gente vai falar agora com o Fernando. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado, Virgínia. É um prazer enorme estar aqui com você. Vamos lá, então, notícia quentinha, trazendo os dados da Stonex, estimando aí safra 2022 de café, contabilizando, né, Fernando, arábica e café robusta em 58,9 milhões de sacas. Para a gente começar, o que esse número representa na prática, o que vocês puderam observar aí nos dias de campo? Olha, bom, Virgínia, primeiramente eu queria comentar, né, que esse foi um estudo, a gente visitou mais de 100 cidades no Brasil. Então, nossas equipes visitaram cidades no estado do Rondônia, na região sul da Bahia, na região norte do Espírito Santo. Nós visitamos também as áreas produtoras de café arábico, Cerrado Mineiro, extensivamente Cerrado Mineiro, sul de Minas Gerais, a região da Mojana, que foram as regiões que mais foram impactadas pelo clima, também as regiões da Zona da Mata. Então, assim, a gente fez esse estudo completo para estimar o que aconteceu nesse período. A gente vem falando aqui, né, Virgínia? Um dos grandes desafios desse ano safra é realmente estimar essa produção. A gente viu geada, nós vimos seca, foram tantos eventos adversos que realmente colocou em xeque toda essa questão. E nós notamos aí que a produção realmente foi muito impactada. Só aproveitando para fazer um resumo, Virgínia, quando a gente olha, se você olhar no mapa, a região mais ao sul de Minas Gerais, que faz divisa ali com São Paulo, a região de São Paulo, principalmente a Alta Mogiana, e a região do Cerrado foram as regiões que mais sofreram. Deu para ver muita lavoura depauperada, muita lavoura com as rosetas, né, com um número reduzido de frutos, algumas lavouras que foram podadas, né, um nível de poda além do que deveria ser para um ano de bienalidade positiva, né? A gente viu também algumas áreas que foram convertidas em soja, principalmente no Cerrado, porque foram áreas que foram afetadas pela geada, e aí o produtor acabou colocando outra cultura no lugar. Então foi realmente um cenário bem triste de se ver ali naquela região. Mas quando nós movemos mais ao norte da região sul de Minas e a região da Mantiqueira, a condição foi um pouco melhor. Não quer dizer que foi adequada, tá, Virgínia? Mas foi um pouco melhor. Então, isso mostrou para a gente que tinha algumas lavouras ali em condições melhores. E na região das matas de Minas e sul do Espírito Santo, a gente viu uma condição basicamente normal para um ano de bienalidade positiva. Fernando, vamos lá então, né? Vamos desmembrar esse número de 58,9 que você está trazendo para a gente um relato aí para a produção de arábica. Produção de arábica, então, com 38,3 milhões de saca. Pelo que você está me dizendo, Fernando, já era, de certa forma, a gente já esperava que a safra fosse menor mesmo, né, Fernando? Ela está se consolidando com a quebra, porque realmente foi um ano muito difícil quando a gente fala em questão climática para a cafeicultura. Mas pelo que você está me dizendo, vocês ficaram um pouco surpresos pelo que você viu no campo, então? Não, na realidade, esse é um cenário bastante preocupante se a gente for analisar, Virgínia. O Brasil tinha potencial para produzir mais de 68 milhões, que foi mais ou menos o que a gente viu em 2020 e 2021, naquele ano de recorde. Então, esse número de 58,9 é realmente assustador no ponto de vista de que as perdas foram grandes. Às vezes o produtor comenta sobre essa questão de estimativa. Temos que ter em mente que o Brasil tinha potencial para produzir quase 70 milhões. Então, 58,9 é um número realmente baixo para uma produção brasileira e que corrobora, né, que vem aqui para endossar toda essa perspectiva de oferta reduzida e de limitação para 2022. Fernando, como é que ficou? Vou pedir para você falar um pouquinho como é que ficou o Paraná. Vocês passaram por lá também, né? Não, Paraná é uma das regiões que a gente não visitou. A gente contou com os parceiros da Stonex
lá no estado. O Paraná é uma produção menor, né? Sim. Nos últimos anos produziu em torno de 1 milhão de sacas. Esse ano a gente apurou que o Paraná deve produzir aí em torno de 700 mil sacas, mas foi através dos nossos parceiros que atuam lá na região. Lembrando que o Paraná é uma das regiões que está sofrendo ainda com a seca, né, Fernando? Sim. A situação não melhorou. E deixa eu te perguntar uma coisa, essas chuvas dessas últimas semanas, né? O ano virou, parece que a chuva voltou para o Brasil. Elas são positivas, é aquele cenário mesmo, né? Positiva para ano que vem, não recupera nada para 2022, né? Exatamente. No momento que a gente fez essas visitas, Virgínia, foi em janeiro, né? Novembro e janeiro, iniciou no final do ano passado e a gente terminou no mês de janeiro. A gente já teve a florada, já houve pegamento dos frutos, então isso já está definido. Claro, o clima favorável a partir de agora vai ajudar na questão do enchimento dos frutos, para garantir que a gente tenha também uma safra com uma qualidade adequada. Isso tudo tem jogo. Mas o clima agora, com relação à produção 2022, a gente não tem tanto impacto mais. E aí ele está mais ligado ao desenvolvimento que vai ditar o potencial para o próximo ano. Perfeito. E vamos falar um pouquinho de café robusta, então? Relatório da Stonex traz aí a produção estimada em 20,6. Robusta que tem aí se destacado bastante, né, Fernando, por conta dessa oferta mais limitada do Arábica. O que vocês viram por lá? A produção de robusta, né, do ponto de vista agronômico, Virgínia, as lavouras elas apresentaram condições bem próximas do que a gente viu no ano passado. Em Rondônia, algumas regiões apresentaram um sinal um pouco de problemas climáticos. Houve um período curto de seca ali no segundo semestre do ano passado, mas de forma geral a gente não viu nenhum problema generalizado. No Espírito Santo, as lavouras estavam nas condições como a gente esperava, no sul da Bahia também. Então, a gente chegou aí com uma produção de 20,6 milhões para a variedade do Arábica, do Robusta, perdão. Eu quero só fazer um adendo aqui, Virgínia. Sim. Eu quero pegar 3 regiões aqui importantes. Olha só, pessoal, se a gente considerar o Cerrado Mineiro, nós estimamos 5 milhões de sacas. E essa é uma região que poderia alcançar 8 milhões, ou seja, a gente está vendo uma produção 37% menor do que o potencial que aquela região tinha. Na região sul de Minas Gerais, a produção foi estimada em 13,7 milhões, o que mostra que ela está 28% abaixo do potencial que aquela região tinha. Então, a gente vê realmente todo esse impacto. Mas é isso, voltando agora para o Robusta, Virgínia, a gente viu aí, sem grandes problemas, o desenvolvimento da produção de café Robusta. E teve uma chuva bastante expressiva nas áreas de Robusta, ali no Espírito Santo, Fernando, no começo desse ano, né? Isso, então, não trouxe nenhum problema? Olha, com certeza aquelas chuvas expressivas, principalmente no sul da Bahia, né, Virgínia, elas afetaram algumas lavouras, mas não de uma forma generalizada. Então, a gente não viu aí um impacto que vá afetar a produção de toda a região. Obviamente, houve perdas, a gente viu aí que o excesso de chuva foi prejudicial, mas não nessa escala. Quando a gente fala de uma região produtora, né, a gente fala de muitos municípios, então é realmente uma escala bem grande e nesse nível a gente não viu aí um dano generalizado. Fernando, e daqui para frente, o que a gente precisa observar de perto para entender o que vai acontecer com a safra 22 de café? A gente está numa fase importante ainda até a colheita, né? Daqui até a colheita tem bastante coisa para acontecer. O que a gente não pode deixar de acompanhar de jeito nenhum? Olha, com certeza o clima em primeiro lugar. Eu já faço dois apontamentos aqui importantes com relação ao clima. Primeiro, o regime de chuva ele tem que ser adequado para que a gente concretize o período de enchimento dos frutos, né, de forma adequada, como a gente espera que aconteça. E além disso, como eu disse, houve muitas lavouras que foram podadas, um nível de poda maior do que o normal por conta da seca, e obviamente essas lavouras estão se recuperando agora. Então, o clima adequado também é importante para o desenvolvimento vegetativo dessas lavouras, para que elas possam aí produzir adequadamente em 2023. Então, esses são 2 pontos críticos. Um outro ponto que a gente tem que monitorar nos próximos meses é a chegada do inverno brasileiro. A gente ainda está em fevereiro, claro, a gente está longe ainda do inverno, mas todos nós sabemos que a aproximação do inverno e a perspectiva da possibilidade de novas ondas de frio traz, né, volatilidade para o mercado. Então, esses são pontos críticos que a gente tem que monitorar daqui até o meio do ano.
Perfeito. Fernando, obrigada, viu, pela disponibilidade de vir aqui no Notícias Agrícolas, reta final aí da sexta-feira, em trazer esses dados para a gente logo após a divulgação aí da StoneX. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. A StoneX é grande parceira nossa. Obrigada, meu amigo. Bom final de semana e até a próxima. E eu que agradeço o convite. Um bom final de semana a todos. E é isso aí. Os números da StoneX Brasil para a safra 22 de café. Como a gente já vem acompanhando, os números vão se confirmando, as consultorias vão afirmando a condição bastante, de certa forma, preocupante para a produção do Brasil, porque seca prolongada e geada tiraram bastante desse potencial. De acordo com a StoneX, números divulgados agorinha de pouco, 58,9 milhões de sacas para a safra de 2022. Isso significa o quê para o café arábica? 38,3 e 20,6 para o café robusta. O Fernando pontuou aqui para a gente as áreas que foram mais atingidas, né, que tiveram seu potencial aí bastante afetado por conta da seca e estiagem, e é claro, como já era esperado, sul de Minas Gerais, Cerrado Mineiro e Alta Mogiano sentindo bastante os impactos. Só no Cerrado Mineiro, o Fernando pontuou aqui pra gente que tem aí, poderia alcançar 8 milhões de saca, mas esse ano não deve ultrapassar 5 milhões. No sul de Minas Gerais, a estimativa da StoneX mostra uma produção de 13,7 milhões, isso é 28% abaixo do potencial da região, de acordo com o que a StoneX levantou em campo. E a gente tem então aí, o Fernando trouxe para a gente que sem esses problemas climáticos que o produtor viu de perto acontecer, o Brasil poderia aí alcançar uma melhor condição de produção, podendo chegar próximo de 70 milhões de saca. Esse número ficaria muito próximo do que foi 2020 e, de fato, né, o mercado trabalhava com a expectativa de uma grande produção para o Brasil em 2022, mas o clima realmente ele não colaborou, teve seca, teve geada e o cenário ficou de fato complicado e daqui para frente o ponto crítico continua sendo condição climática. Voltou a chover, chove nas principais áreas de produção, seja ela para café arábica ou para café robusta, mas o Fernando trouxe para a gente, precisa continuar, o clima precisa continuar regular para que tudo ocorra bem até o período de colheita. Além disso, a gente já começa assim a pensar para 2023, com nível de poda muito elevado, muitos produtores tiveram que fazer isso por conta da geada, a gente precisa dessa chuva para que a safra de 2023 tem aí uma recuperação. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que o fechamento da soja é já já. Carla Mendes assume aqui a bancada. Obrigada e até semana que vem. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.